Veja agora o que foi notícia no Parlamento Fluminense durante a semana. A audiência conjunta discute a adesão do Estado ao Repetro. Comissão de Transportes debate aumento das tarifas e do bilhete único intermunicipal. E deputados instalam mais 2 CPIs na Alerj, a das UPPs e a das UPAs. O Alerj Revista está no ar. A Secretaria Estadual de Transportes espera decisão judicial para receber créditos excedentes dos cartões RioCard. Na segunda-feira, o secretário Rodrigo Vieira prestou contas sobre a utilização do bilhete único às comissões de transportes e orçamento da Alerj. A audiência pública foi realizada em cumprimento a uma lei de 2016, que obriga a prestação de contas das auditorias realizadas no programa Bilhete Único Intermunicipal, a Alerj. A mesma lei determina que os créditos expirados nos cartões RioCard devem ser transferidos para o Fundo Estadual de Transportes. E uma das formas de utilização desses recursos seria o subsídio do programa Bilhete Único Intermunicipal. Em 2014, auditores do Tribunal de Contas descobriram créditos de R$90 milhões das linhas intermunicipais, acumulados em 5 anos e que foram retidos por empresas integrantes da FETranspor. O governo do estado quer que todo o crédito seja transferido para o fundo da secretaria, mas a RioCard tem outro entendimento. A RioCard entende que só seriam transferidas após 1 ano da promulgação da lei. Não é nosso entendimento, nós solicitamos a Procuradoria já ajuizou e está sendo discutido em juízo. O secretário apresentou ainda o aumento dos valores anuais no subsídio estadual vinculado ao bilhete único intermunicipal. Quando iniciou o programa, o Estado arcava anualmente com aproximadamente R$190 milhões e em 2016 chegou a repassar R$630 milhões. O aumento no número de usuários, somado à crise financeira do Estado, fez com que o governo não tivesse dinheiro para garantir o aporte financeiro e as empresas resolveram suspender o benefício dos usuários. Após uma ação na Justiça, o subsídio voltou a ser concedido e o governo negociou a dívida, que demorou aproximadamente 1 ano para ser paga. A secretaria adotou medidas para reduzir o valor repassado às empresas de transportes. A RioCard entende que só seriam transferidas após 1 ano da promulgação da lei. Não é nosso entendimento, nós solicitamos a Procuradoria já ajuizou e está sendo discutido em juízo. O vice-presidente da Comissão de Orçamento, deputado Milton Rangel, elogiou a apresentação do secretário estadual de Transportes. Hoje a gente teve um mapa que eu, por exemplo, nunca tinha tido da utilização do Vale Transporte, do bilhete único. Quer dizer, hoje o secretário trouxe os números aqui de diversas auditorias feitas, o secretário trouxe aqui como isso está acontecendo e principalmente o avanço da biometria facial, que vai ser um grande ganho para controle de fraudes e mau uso desse instrumento que o governo paga muito caro para a população ter e para que algumas pessoas se usem dele através das fraudes. O presidente da Comissão de Transportes pediu para o secretário enviar cópias das auditorias feitas no programa Bilhete Único Intermunicipal para todas as comissões da Alerj. A Comissão de Transportes pediu o secretário de Transporte, no caso, para mandar para cada comissão a cópia dessa prestação de conta, que aí nós vamos reunir a Comissão de Transportes. Se houver necessidade, até contratar uma pessoa com mais experiência dentro desse ramo, para poder nos orientar melhor qual é a medida que a gente tem que tomar em cima disso aí. Se tem alguma coisa que a gente concorde ou não concorde, para a gente decidir na hora isso. O governo do estado defendeu, durante a audiência conjunta de 3 comissões da Alerj, a concessão de benefícios fiscais para indústrias do petróleo no Rio, conhecido como Repetro. O desemprego é uma das justificativas para a isenção de impostos para as empresas. A medida é polêmica, já que parlamentares afirmam que a crise do Rio de Janeiro exige aumento na arrecadação.
O debate entre as comissões de Tributação, Economia e Minas e Energia foi baseado no projeto de lei do deputado André Siciliano, que restringe o alcance do Repetro no estado apenas à fase exploratória dos projetos de óleo e gás. De acordo com o parlamentar, com a valorização do pré-sal no Rio de Janeiro e a garantia de superprodução de petróleo no estado, não é preciso temer a concorrência nacional e internacional. 70% do óleo do pré-sal está no Rio de Janeiro, então ninguém vai sair daqui para investir em outro estado com a certeza de ter óleo aqui, né? O petróleo na ocasião, em 99, era da ordem de $16, hoje está em $65. O risco do pré-sal é quase zero, porque aonde você fura você tem superprodução. Então, eu não vejo a possibilidade de a indústria sair do Rio de Janeiro por conta do Repetro da produção. Tem mais de 200 empresas de petróleo no mundo querendo vir para o Rio de Janeiro por conta do pré-sal. O representante do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP, destacou que outros estados estão aderindo ao Repetro e que, por isso, o Rio ficaria em desvantagem na disputa fiscal e em relação à geração de empregos. Quando o Rio de Janeiro, ao contrário de toda a lógica da federação e dos 27 estados, decide, ao contrário, tributar a atividade, a lógica está invertida, não é uma lógica de guerra fiscal, é uma lógica ao contrário. Então, isso faz com que o Rio de Janeiro, na verdade, não perceba, quer dizer, ou não se coloque dentro dessa realidade, onde se busca atrair investimento para justamente gerar os maiores benefícios que o petróleo pode trazer, que é com a geração de emprego, com a renda do trabalhador e com a retomada da atividade. O maior investimento está na fase de desenvolvimento. Uma plataforma, por exemplo, que é a caso do setor naval, ela só é construída na fase de desenvolvimento. Então, se você não tiver o Repetro e o Rio Grande do Sul, por exemplo, tiver Repetro, a plataforma pode ser construída no Rio Grande do Sul, a plataforma pode ser construída no Espírito Santo, em Pernambuco. Por quê? Porque ela vai custar mais barato. O secretário estadual da Casa Civil, Cristino Áureo, acredita que há outros setores que podem garantir uma arrecadação maior do que a prevista com o fim do Repetro. Outros itens importantes e capazes de gerar uma arrecadação muito superior a essa relacionada com o Repetro é o fato de nós termos a tributação de petróleo na origem. Se nós conseguirmos tributar, ainda que parcialmente, a produção na origem, tudo isso aqui passa a ser muito irrelevante diante desse fato. Com o pré-sal crescendo, ou seja, a bacia de Santos vai superar daqui 2 meses a produção da bacia de Campos, embora a bacia de Santos esteja também no estado do Rio, mas significa que o pré-sal se torna definitivamente predominante em relação à produção do pós-sal. E o regime que hoje cobra royalties sobre o pré-sal, ele é injusto com o estado do Rio. Esse regime de partilha destruiu completamente nossa capacidade de arrecadar royalties. A decisão de aderir ao Repetro no estado chegou à Alerj no início deste ano por meio de um decreto do governo. A proposta do executivo contraria 2 leis aprovadas na Alerj nos anos de 2016 e 2017 que obrigam o envio de projeto de lei para o legislativo quando o assunto for isenções fiscais e também a realização de audiências públicas sobre o tema. Para alguns parlamentares, o decreto é ilegal e não pode ser seguido. O governador do estado, ao arrepio da discussão com a Alerj, ao arrepio da legislação em vigor, fez essa adesão por decreto, sem fazer nenhuma conversa com o parlamento e muito menos com a sociedade civil organizada. Nós temos um rombo do orçamento estadual, no exercício 2018, da ordem de 16 bilhões de reais. Dados da Procuradoria da Dívida Ativa do final de 2016 dão conta de que o estoque da dívida ativa no estado do Rio de Janeiro é de mais de 75 bilhões de reais, 77 uns quebrados. Nós já praticamos no orçamento de 2018 uma renúncia fiscal estimada em 9 bilhões de reais. O caso do Rio de Janeiro é dramático. Então, será que nós estamos em condições de abrir uma nova frente de concessão? No projeto de lei do deputado André Siciliano, que trata de tema similar, que está tramitando na casa, nós fizemos uma emenda que revoga o decreto do governador. Além disso, entramos com um decreto legislativo aqui na casa para revogar o decreto do governador. Se tudo isso não der certo,
já estamos prontos com uma medida na Justiça para tentar revogar o decreto também na Justiça. O deputado André Lazzaroni foi eleito por unanimidade presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Alerj. Foram 7 votos favoráveis ao parlamentar. O novo presidente da CCJ, deputado André Lazzaroni, ouviu um pedido dos integrantes da comissão que dê agilidade aos trabalhos da CCJ para que os projetos não fiquem acumulados. Deputado, como é que o senhor pretende dar agilidade aos trabalhos? Bom, nossa ideia inicial é conversar com todos os colegas, fazermos um esforço concentrado, chamarmos audiências extras, né? Fazermos reuniões da comissão, não só na quarta-feira, de 1 às 3, podendo ampliar, inclusive, para a parte da manhã, para segunda-feira, para sexta-feira, para que nós possamos dar essa agilidade que a Assembleia precisa, que a população necessita. Aqui, na Comissão de Constituição e Justiça, é onde um projeto de lei chega, é a primeira comissão que o projeto de lei chega, é onde o projeto de lei nasce, e pode morrer ou por vício de iniciativa ou por qualquer outro tipo de inconstitucionalidade. Então é a comissão mais importante da casa e que, portanto, precisa ser a comissão que mais trabalha. A ideia é aumentar a carga de trabalho dos colegas e a minha também dentro dessa comissão. Existem projetos acumulados hoje? Na verdade, a produção legislativa do Parlamento Estadual ela é enorme, né? Todo dia são 70 deputados. Praticamente todos os dias nós temos um projeto de cada deputado, né? Terça, quarta e quinta. Se você parar para pensar o que nós devemos ter de projeto de leis hoje nessa Assembleia é algo inimaginável. Então nós vamos ter que pegar aqueles projetos que já são consenso, mudança de data ou criação de alguma data comemorativa, projetos que sejam mais amenos, para que a gente possa votar num bloco maior e pegar aqueles projetos que são projetos mais polêmicos, que gerarão mais divergências e fazer uma pauta menos extensa nesses dias para que a gente possa discuti-los com mais profundidade. A Alerj instalou essa semana a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar problemas nas unidades de pronto atendimento. As UPAs são administradas pela Fundação Estadual de Saúde, pelas OSs e pela Prefeitura. A certeza é uma só: o serviço não tem sido bom para a população. Nós tivemos uma crise profunda no Estado e o ano passado deixou de se executar no orçamento da saúde quase 600 milhões de reais. Nós temos visto UPAs fechadas, atendimentos inadequados e resolvemos propor esta comissão para que pudéssemos fazer uma investigação apurada daquilo que está acontecendo com as unidades de pronto atendimento. São várias unidades, nós não temos ainda o quantitativo de todas essas unidades, quais as que estão ainda sob a administração do Estado, quais aquelas que foram municipalizadas. Então vai ser um trabalho longo que vai demandar muitas oitivas aqui na Comissão Especial, vai demandar algumas diligências aos municípios, para que a gente, ao final, possa, através do deputado Gilberto Balmares, que foi eleito relator dessa comissão, apresentar um relatório e apontar caminhos. Gastos mensais, falta de material, médicos, insumos e atendentes também serão investigados. A fila de espera para atendimento é outro ponto que chama a atenção. Áreas conflagradas pelo tráfico de drogas e a dificuldade de trabalho para os profissionais serão analisados pela comissão. Isso aconteceu na Maré. Nós já tivemos também UPA, que a população acabou fazendo um processo de depredação da UPA ali no Complexo do Alemão. Nessas regiões, a gente precisa que a segurança esteja presente para que haja o atendimento. Se a área é conflagrada, a segurança precisa ter um olhar diferente, porque os médicos precisam trabalhar para atender a população. Não adianta você achar que você tem que fechar aquela unidade porque está numa área conflagrada. Muito pelo contrário. Temos uma intervenção federal militar, os militares precisam dar conta de permitir com que os profissionais possam trabalhar e prestar o atendimento para a população que está precisando. No próximo bloco, CPI dos Transportes apresenta calendário de audiências públicas e depoimentos.
O Alerj Revista volta já.